Olá, boa noite a todos. Hoje, dia 11/8, estamos aqui, mais uma live no Facebook Comandante Braga Oficial para falarmos de um assunto de extrema importância, que são os 6 anos da Lei 13.022 de 2014. Que foi aprovada no dia 8 de agosto de 2014, completando 6 anos em 2020. E especialmente porque tivemos aí uma manifestação, um parecer desfavorável do Procurador-Geral da República em face da Lei 13.022. Então eu vou aqui fazer algumas considerações iniciais do início deste projeto, que se transformou em lei, para que todos conheçam, pois, como eu disse, quem trabalha tem história, quem tem história tem trabalho, um sem o outro não existe, não adianta só trabalhar e não ter história, então tem que ter os dois. Então nós vamos falar do nosso trabalho que fez a história perante esta lei, e para que todos conheçam como ela nasceu, como está, para que possam emitir seus entendimentos e pareceres do que está acontecendo, e especialmente no nosso tema, que é avanços, conquistas e derrotas perante a Lei 13.022. Bem, essa lei, senhores, começou a ser pensada no ano de 1992, por ocasião do 3º Congresso Nacional que ocorreu na cidade de Curitiba. Para isto, eu vou mostrar aqui para os senhores o primeiro projeto, onde na justificativa consta isso que eu estou falando. Então, eu vou mostrar aqui para os senhores, somente um minuto aqui, o projeto inicial, que consta isso que estamos falando aqui, para que todos possam ter conhecimento disso. Bem, aqui já temos algumas perguntas aqui. Boa noite a todos. É mais sobre a Lei 13.022. Mara, boa noite. Henrique, Paulo, enfim, todos que nós estamos nos acompanhando. E hoje estamos falando simultaneamente no Facebook e no canal do YouTube Comandante Braga Oficial. Eu já localizei aqui para mostrar para os senhores a justificativa. Então, aqui, senhores, a Lei 13.022, ela foi apresentada inicialmente pelo deputado federal Nelo Rodolfo no ano de 2002, tendo como número o projeto 7.144 de 2002. E neste projeto, que foi muito modificado, aqui na justificativa, já os senhores podem ver que fala parte da proposta elaborada pelo 3º Congresso Nacional de Guardas Municipais em Curitiba, no dia 17 de setembro de 1992. Então, vejam, senhores, eu mostro isso aqui para falar a origem desta lei, como ela foi escrita e pensada em 1992. Eu estava presente, trabalhando e fazendo história lá. E somente 10 anos após a apresentação deste projeto de lei, que ele foi apresentado como projeto de lei. Ele foi elaborado, o anteprojeto, em 1992 e apresentado inicialmente pelo deputado federal Nelo Rodolfo.
Então, quando ele apresentou o projeto, ele obteve este parecer no dia 10 de julho de 2002, da Câmara dos Deputados sobre a constitucionalidade inicial do projeto de lei e que hoje o procurador fala que está errado. Ou então, vamos lá, 1992, uma comissão composta pelo Jair Sturaro, Ricardo Sanches, Dr. Rômulo, que era procurador-geral de Campina Grande, subinspetor Braga na época, e mais duas pessoas, o delegado, se não me engano, o Dr. Moacir aí de Curitiba, que era o secretário, fizemos o pré-projeto. 10 anos depois, se transformou em projeto de lei apresentado pelo então deputado federal Nelo Rodolfo. Aqui eu vejo sempre uma pergunta que vou até interromper aqui. Precisamos mudar o 140K, tem que ser reconhecido como força de segurança. Concordo plenamente, tem que mudar mesmo. É muito fácil falar, agora eu quero ver fazer. Todos falam, mas é muito difícil, porque, infelizmente, não fazemos a lição de casa e não temos representantes políticos. Boa noite, Raquel Cooper. Amanhã estaremos com a nossa live. Boa noite, Peruque, Wagner, Pereira, todos que estão aqui nos acompanhando. Bem, então, aqui temos uma parte do histórico de trabalho e história. Daí, em 2002, foi apresentado o projeto e, infelizmente, o deputado Nelo Rodolfo não foi reeleito. Então, esse projeto foi arquivado. Daí, já em 2003, o deputado federal, na época, Arnaldo Faria de Sá, solicitou, falou conosco, podia apresentar o projeto idêntico. E apresentou, se tornando o projeto de lei, que eu vou mostrar aqui para os senhores. Vamos lá. Projeto de Lei 1332. Mas só um minuto aqui que vamos chegar lá. Bom, eu não consegui aqui mostrar aqui para vocês aqui o que é o projeto de lei 1332. O projeto de lei 1332 também idêntico ao inicial, apresentado no ano de 2003. Então vejam, 2003 foi aprovado em 2014, 11 anos depois. 11 anos. 11 anos após a sua apresentação. E é muito importante lembrar e falar do teor desse projeto e alguns artigos muito importantes que foram modificados na tramitação e que hoje nos trazem grandes prejuízos, muitos prejuízos. Então eu vou baixar aqui o projeto e ler para os senhores algumas coisas que foram modificados do projeto inicial e que hoje nos trazem prejuízos substanciais. Bem, inicialmente, o artigo 1º do projeto inicial, da 322, ele
nos dava a condição, já logo no artigo 1º, de integrantes servidores policiais, o que hoje nos garantiria a aposentadoria por decorrência da função. Então, essa é uma primeira modificação ruim, uma derrota que tivemos. Como falamos, a live fala sobre avanços, conquistas e derrotas. Temos os três. Eu acredito que muito mais conquistas, mas tivemos o telefone 153, foi reconhecido na lei. Agora, aqui, ó, o porte de arma. No projeto, no artigo 12, dizia assim: os guardas municipais estão autorizados ao porte legal de arma e defesa. O alvará será isento de taxa e fiscalização do Estado. A autorização para porte legal de arma prevista no CAPT é por tempo indeterminado, enquanto o guarda municipal se encontrar no serviço ativo a que pertença e não sofra restrição. Respeitado alguns critérios aqui. Então, vejo, o porte de arma também, que são os dois fatos principais que perdemos, é que era por prerrogativa de função e a questão do porte era integral para todos e também éramos servidores policiais com direito à aposentadoria policial. Então, 11 anos para aprovar um projeto, tramitou, muito trabalho de muitas pessoas, muita gente ajudou, tivemos muito lobby contrário, como temos até hoje. E daí, uma observação que eu queria fazer para todos. De 1992 para 2014, são quase 20 anos. 92, 2002. Então, vejam, senhores, muita coisa aconteceu. Nesse período todo, antes da lei, tivemos decisões contrárias às guardas, ações contra as guardas, contra a integrante das guardas, pareceres contrários, como tivemos a discussão sobre a atuação das guardas no trânsito, foi suspensa por um período e continuada posteriormente. Enfim, muitas coisas aconteceram. Então, esse parecer do Procurador-Geral não é a primeira vez que isso acontece. Então, precisamos esperar o resultado final da ação direta de inconstitucionalidade. Bem, eu vou responder aqui algumas perguntas e vamos prosseguir aqui na nossa live. Então, temos aqui várias pessoas. Bom, precisamos mesmo mudar o artigo 144. Se alguém tiver a fórmula, pode passar, que a gente aceita. Algum prefeito já foi enquadrado por improbidade pelo descumprimento da Lei 13.022? Muito boa pergunta, Jovino. Muito boa. Sim. Nós temos algumas decisões, nível nacional, em que prefeitos tiveram que cumprir, por ordem judicial, a Lei 13.022. Eu lembro de uma cidade em que a corregedoria, ela tinha um corregedor comissionado. Foi feita uma representação, uma ação, e concluiu-se, na segunda instância, Poder Judiciário, que o corregedor não pode ser comissionado, ele tem que ser da guarda, não pode ser de fora, pois a corregedoria é interna, como fala a lei. Tivemos outras decisões também fazendo cumprir partes da 13.022, mas a 13.022 foi muito alterado do projeto inicial e não há penalidades específicas para o não cumprimento dessa lei. O que fica mais difícil o enquadramento por improbidade. Mas temos casos, sim. Poucos, mas temos sim, Jovino. Bem, aí, fazendo esse breve histórico, para saber como nasceu a lei e qual era a finalidade dela, e a finalidade era clara. Tínhamos a Constituição de 88, e o parágrafo 8º dizia, conforme dispuser a lei, passamos a atuar em duas frentes.
Uma para alterar o 144, que é muito difícil, até hoje não conseguimos, e outra para regulamentar o parágrafo 8º, que foi a 13.022, que demorou 12 anos para ser aprovada e 10 para ser apresentado o primeiro projeto. Por quê? Volto a falar, falta de representatividade política. E por isso, falamos muito do ano de 2020, que será um marco, pois a Polícia Estadual já está se preparando e articulando para eleger diversos candidatos nos municípios brasileiros. Bem, a 1322 teve muitos avanços, porque para quem não tinha nada, ter uma lei, você tem 100%, mesmo que não ficou como o nosso projeto inicial, como planejamos inicialmente. A questão mesmo do Conselho Nacional, que era um conselho bem mais amplo, ficou restrita a um único artigo, que é o artigo 20 da 1322. Então, aí também houve um retrocesso. Tivemos conquistas, a prisão especial, o comando geral ser exclusivo de integrantes da carreira, a nível de escolaridade, plano de carreira, enfim, tivemos sim avanços. Contudo, as guardas municipais sempre são atacadas. E por quê? Porque são a polícia municipal. E pessoas se incomodam com isso. Vejamos que a nossa Lei 1322, ela tem 5 princípios mínimos de atuação, e já fala mínimos, então esse é o mínimo, então é bem mais amplo. Temos 18 competências específicas e uma geral. E daí, outro dia, eu vou até... Uma pessoa que se diz especialista em direito público, em uma live que fez aí com um amigo nosso, falou um absurdo jurídico. E qual foi? Que a rua não é bem público. Quer dizer, ele não leu o Código Civil, artigo 99, em que classifica os bens públicos. E a rua é bem público de uso comum, previsto no Código Civil. E é, portanto, competência das guardas atuar nas ruas. Bens, serviços e instalações. Já após a Constituição de 88, pedimos também o parecer do Cretela Júnior para que desse uma interpretação sobre a forma de atuação das guardas. E que o parecer é atual até hoje. Inclusive, consta no nosso site, Guardas Municipais Brasil, o parecer, e já com um novo parecer englobando toda a jurisprudência atual do assunto. Então, no site guardasmunicipais.brasil.com.br, temos o parecer do Cretela Júnior e demais pareceres. Então, veja, aqui há uma pergunta: a PEC 534 tem alguma relação com a inicial da Lei 1322 desde sua origem? Sim, Michael, tem. Como eu falei, duas frentes. Nós fizemos uma PEC, pedimos, o senador Romeu Tuma apresentou, pode ver que foi no mesmo período. A PEC 534, inclusive, é anterior à apresentação da 1322, que foi em 2002, e a PEC 534, se eu não me falha a memória, é de 99, o início. E a PEC era para alterar a Constituição e a lei complementar para regulamentar. Quer dizer, duas possibilidades. A 534 se encontra numa determinada fase de votação e todas as PECs que tratarem desse assunto que forem apresentadas serão apensadas a ela. Então não adianta querer deputados por aí querer reinventar a roda. Eu vou apresentar uma PEC nova, que não vai adiantar nada, vai ser apensado a 534, como todos os projetos que tinham sobre regulamentação de guardas foram apensados ao PL 7144 e depois ao 1332, que finalizou com a edição da 13.022. É regimento da Câmara dos Deputados. Então, o Lopes aqui
está falando que um governo de esquerda seria mais favorável às guardas municipais, elegemos um governo à direita que ignora a importância das guardas. Aí, o Lopes, uma opinião particular minha, eu vejo que independe esquerda ou direita. O que interessa é que nós, guardas municipais, não temos nossos representantes políticos para defender os nossos interesses no Congresso Nacional, em qualquer governo. Daí ficamos sempre trabalhando de forma de apadrinhamento, de adoção, e são ao nosso favor até onde não conflita com os interesses. A PEC 534, Pedro, só falta a votação na Câmara, ela já está aprovada no Senado e em todas as comissões. Ela hoje está um pouco ultrapassada, mas traria avanços, sim, para as guardas municipais. E é a mais adiantada. E não adianta apresentar outra, porque são apensadas a ela. Bem, nesse sentido, a Lei 13.022 trouxe avanços, como a gente viu, prisão especial, carreira, princípios, etc. E que hoje eu gostaria de lançar um desafio a toda a nação azul-marinho e que eu notei nos últimos anos e nos últimos acontecimentos. As pessoas, inclusive políticos, juristas, juízes, ministros, não conhecem a Lei 13.022. E passamos o aniversário da 13.022 com pouquíssimos comentários de nós, guardas municipais. Temos que, então, fazer uma campanha nacional de divulgação para que todos conheçam a Lei 13.022. Observo que na aposentadoria especial que o STF, e com força de repercussão geral, proibiu para as guardas municipais, ele não enfrentou a Lei 13.022. Sequer mencionou. Uma lei em vigor. Temos aqui também decisões que tenho visto de juízes que não falam da 13.022. Outro dia mesmo teve uma decisão que foi, inclusive, revista, em que falou que o guarda não podia prender em flagrante. E está na Lei 13.022 como uma obrigação legal do guarda prender em flagrante. Quer dizer, não conhece a 13.022. Então, temos que fazer uma campanha geral para que as pessoas possam conhecer e aplicar a 13.022. E isso é âmbito externo às guardas e não interno. Então, a questão da prisão em flagrante, ela está clara aqui, em competências específicas. E esse artigo do flagrante, eu lembro bem, ele está no projeto inicial, foi escrito, a maior parte dele, por ideia do Jair Sturaro, para que ficasse claro que era obrigação das guardas municipais prenderem em flagrante. E esse está previsto no inciso que diz que é uma obrigação das guardas municipais de prender em flagrante delito, como competência específica. E que está aqui, ó. Infrações penais, prevenir, inibir, bem como coibir infrações penais ou administrativas, está dentro da lei, é obrigação. Integração, colaborar pacificamente, o trânsito, que é o que está sendo contestado, que nós vamos falar aqui do parecer do procurador-geral, garantir o atendimento de ocorrências, encaminhar ao delegado de polícia. Isso não precisava falar, porque já está no Código de Processo Penal. Diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Quer dizer, várias coisas aqui, tivemos muitos avanços, mas, como eu observo, a Lei 13.022 ficou muito diferente do projeto inicial, que eu sugiro que todos deem uma lida, que é o PL 7144 e depois o PL 1332, que são idênticos. Bem,
William, é exatamente isto. Esse é o problema que eu identifiquei, e nesta live, o objetivo maior é que toda a nação azul-marinho possa divulgar e dar publicidade à Lei 13.022. Porque o meio jurídico e o meio político não conhece a 13.022. E outra, uma tática de quem não quer a 13.022 foi entrar com as ações diretas de inconstitucionalidade, como a FENEM fez com a 5156, que foi arquivada, reentraram com recurso e vão perder. A 5780, a ADI 5780, que é a do parecer, que eu vou falar daqui a pouco. Para quê? Para tentar fragilizar a Lei 13.022 perante as autoridades políticas. Porque jurídica sabe que enquanto ela estiver em vigor e vigência, ela é plena. Tem validade e eficácia total, que é o caso hoje. E daí, já entrando no parecer do procurador-geral, e que muito me causou estranheza o parecer, por quê, senhores? Porque ele, no final aqui dele, ele fala que a lei tem vício de forma. Eu vou ler para os senhores aqui. Faz todo, discorre sobre ele, tal. Daí, no final, ele pede a declaração de inconstitucionalidade formal da lei, dizendo que subsiste o vício de forma em decorrência de usurpação de competência municipal por lei federal. Bem, vamos analisar este tema aqui. Vício de forma por usurpação de competência municipal por lei federal. O trânsito, senhores, é competência federal. A legislação municipal não fala quais são as infrações de trânsito, ela apenas fiscaliza, autua a questão do trânsito. Então, é competência federal. Ou então, vamos falar nesse sentido, se for competência do município, então falar sobre a aposentadoria da guarda, sobre o porte de arma? Não, todos esses assuntos são competência federal. E pasmem, senhores, uma lei federal, e aqui que eu fiz o histórico, que demorou 11 anos tramitando no Congresso Nacional, passou por todas as comissões, teve um parecer, que eu mostro aqui novamente, parecer, peraí, vamos ver a iluminação aqui, o parecer do pré-projeto foi aprovada no Senado e na Câmara, sancionada pelo presidente da República, sem veto nenhum. Tem parecer favorável da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Advocacia Geral da União e da Presidência da República. E o Procurador-Geral, agora, depois de 6 anos de vigência, de 11 anos de tramitação, fala que a lei tem vício de forma, pois usurpa a competência municipal em lei federal. No mínimo estranho. Mas, como no direito e na democracia, é o parecer dele, temos que respeitar, mas é um parecer. E os ministros do Supremo irão decidir sobre a constitucionalidade ou não. Mas é muito estranho. No meu entendimento jurídico, a lei é constitucional, esse parecer é equivocado completamente, não tem vício de forma nenhum na lei, a lei é constitucional, e falar isso após 6 anos de vigência, 11 anos de tramitação, por tudo que se passou,
Mas, é o que eu falo, sempre houveram esses ataques e sempre existirão, pois as guardas municipais são um modelo moderno de polícia municipal. E muitos têm medo de perder para esse modelo. Mas, como eu sempre falo, há bandido para todo mundo. Mas o modelo é o melhor modelo possível. Só faltaria aqui a questão do ciclo completo de polícia. Bem, boa noite ao Fábio. Aqui precisa atualizar o artigo 144, atribuições, já que esta polícia, então, que está como GCM, conforme diz, né? Não, não é nada. Porque o termo polícia, existe algumas que combatem, mas existem polícias que não se chamam polícia, não estão na Constituição e são polícia. Que não é o caso da guarda, que ela está lá e tem função policial, reconhecida, inclusive, pela Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje, inclusive, é o Dia do Advogado. Parabéns a todos. Então, vejam, a Força Nacional está na Constituição? Não. Tem nome de polícia? Não. É polícia? É. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul está na Constituição? Não. Tem nome de polícia? Não. É polícia? É. E existem diversos outros exemplos que são polícia. O PL do deputado Link Portela, que vai sobre o piso nacional dos guardas municipais. Marco, esse PL está tramitando, mas parado, e eu creio que com pouquíssima possibilidade de avançar. Vamos lá. Então, este parecer, para finalizar, é mais um parecer e que durante o histórico desde 88, da Constituição de 88, as guardas municipais já sofreram, repito, diversas ações, processos, enfim, tudo. E continuam cada vez avançando mais. Com dificuldade para os guardas? Sim, mas isso é devido à falta de representatividade política em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Por quê? Eu, com 33 anos de guarda civil metropolitana de São Paulo, a mesma prisão que eu fazia desde 87, eu faço hoje. Antes da 1322 e hoje após a 1322. Aposentadoria especial como fica? Aposentadoria especial, a PEC paralela, se encontra parada no Congresso e provavelmente não terá encaminhamento. Está parada. E a pandemia parou ela mais ainda. Era a PEC que salvaria as guardas municipais. Estamos tentando pelo meio jurídico e também no meio político. Temos que tentar de todas as formas possíveis. Mas precisamos de união de todos, de conhecimento, trabalho e história para mostrar como deve ser o presente e o futuro. Então vejam que as guardas municipais, com todos os ataques que sofreram nesses anos, todos, após 88, sobreviveram, cresceram, se multiplicaram por todo o Brasil e trabalham hoje com eficiência, coragem e brilhantismo em diversos municípios, em diversas atividades. E muitas, na sua maioria, atividades de polícia, reconhecida por todos os tribunais. Daí vem uma decisão, fala que aquela ação foi ilegal, e não que não é polícia como um cidadão especialista de plantão e falou, não, apenas falou que a guarda não poderia fazer investigação, que é da Polícia Civil. Está correto.
Mas não que encerra, fala que não é polícia. Isso é balela. Mas temos que parar também, como guardas, de dar visibilidade nessas pessoas que só falam mal das guardas. Então, nós colaboramos com a notícia negativa e nós temos que colaborar com a notícia positiva. E, especialmente aqui, o nosso desafio de hoje, a lição de casa é dar publicidade à Lei 13.022 em todas as esferas de poder, político, jurídico e também no executivo. E o que as guardas fazem devido à Lei 13.022, que é muito importante em todo o Brasil. Então, vejamos, mesmo com tudo o que aconteceu contra as guardas, de 88 até hoje, tivemos um crescimento de mais de 100%. No estado de São Paulo, por exemplo, em 88, antes da Constituição, já havia mais de 100 guardas antes da Constituição de 88 existentes. Hoje, chegam quase 300. Quer dizer, 300% de crescimento. Com tudo que falaram. Já falaram que era usurpação, processaram, já falaram que não podia atuar no trânsito, falaram de tudo. E ela continuou firme e forte. E esse deve ser o nosso lema. Sempre avançar. Teremos batalhas vencidas e batalhas perdidas, mas estamos vencendo a guerra. Isso é fato. Senão, não teríamos um número gigantesco, expressivo de guardas municipais em todo o Brasil, aumentando diariamente. E é esta a preocupação dos adversários. Nós temos que ter consciência que nós somos os responsáveis pela mudança, inclusive a do 144. Mas, para isto, temos que ter os nossos representantes políticos e representantes capacitados, combativos, com coragem, conhecimento técnico para poder debater de forma consistente e clara para aqueles que não gostam das guardas. Bem, nós vamos aqui já ir para o final desta live. Eu agradeço aqui a presença de todos que participaram dessa live e que irão assistir posteriormente. Carlos Alberto de Campos, quem aposentou pela especial terá que voltar a trabalhar? Carlos, infelizmente, sim. Tivemos já cidades, como Paulínia, entre outras, que guardas foram aposentados e tiveram que voltar a trabalhar. No caso de São Paulo, especificamente, a lei orgânica já foi julgada inconstitucional nesse aspecto da aposentadoria especial da Guarda Civil Metropolitana em primeira instância, segunda, e só está aguardando a última decisão do STF. Quando transitar em julgado, não houver mais recurso, se pede lá na decisão que os guardas aposentados por ela retornem ao trabalho para completar o tempo de serviço. E isso é 100%? Não. Pode mudar na decisão final lá no STF. Mas a probabilidade é muito grande de ter que voltar, até porque já temos outros casos. Ronaldo Silva, a perseguição é tanta que ninguém reclama da polícia privada que criaram no Rio. Exatamente, Ronaldo. Por isso temos que, mais uma vez, ter nossos representantes que têm certas imunidades para falar em nome das guardas e não estarem sujeitos a perseguições. Mas, para isso, tem que ser um representante preparado, com conhecimento técnico, jurídico, operacional, para falar com consistência em nome das guardas. E daí não ter os guardas perseguidos individualmente. O que é muito ruim, porque as pessoas não conseguem nem respeitar um posicionamento de um guarda, de uma pessoa. Michael, nomeação do coronel tal como secretário nacional, você pode ver. Bom,
lobby e influência política, Maico, sempre tem, sempre terá. Isso faz parte da democracia. Sempre tem, sempre terá. Cabe a nós fazermos a nossa lição de casa e termos o nosso lobby. Daí eu pergunto aqui para reflexão: será que está faltando o nosso lobby? Será que falta o nosso lobby? Sim, falta. Precisamos trabalhar neste sentido. Fortalecimento da representatividade política das guardas municipais. E isso teremos um balanço real no dia 16 de novembro de 2020. Um dia após as eleições. Porque as pessoas que fazem o lobby deles estão se preparando com tudo para eleger diversos representantes nos municípios. Por isso, temos que nos preparar para termos os nossos representantes. E isso cabe a nós, é a nossa lição de casa. Será que vamos fazer? Cabe a cada um de nós iniciar a mudança. Depende de cada um de nós. Bem, senhores, vamos aqui já para o final dessa live. Eu agradeço a todos, a participação de todos. Curtam as redes sociais. Comandante Braga Oficial. Acompanhem, curtam e compartilhem. Especialmente essa live, para que comecemos hoje uma campanha nacional de divulgação em massa, publicidade em massa, da Lei 13.022 e das competências das guardas, que são diversas, muito mais do que a gente imagina. Nós sempre estaremos aqui informando e conversando com todos, para que todos possam ter conhecimento. Então, este parecer é apenas um parecer. Já tivemos muitos. Muitos. E, como falei, sempre vencemos. Estamos com dificuldade, mas crescendo, vencendo dia a dia. Eu deixo aqui um abraço a todos, obrigado pela participação. E lembrem-se, esteja com quem sempre esteve com você. Um abraço, uma boa noite. Vamos refletir e divulgar a 13.022. Saudações em azul marinho. Obrigado.